Olá, eu sou Marcos Salles e seja bem-vindo ao canal Vou Mais Vou Legal. Se você já nos acompanha, você sabe que nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre as recentes regulamentações, a novidade nas regulamentações que houveram na Lei da Nacionalidade Portuguesa. A lei que já teve alteração, a mais recente, que foi em novembro de 2020, ainda estava pendendo de regulamentação e que agora foi feita a regulamentação e eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito. Já fiz um vídeo sobre as mudanças, na verdade a regulamentação para a nacionalidade de filhos de estrangeiros que nasceram aqui em Portugal. Fiz também para os pais de imigrantes, pais de estrangeiros que também passaram a ter direito à nacionalidade portuguesa. E hoje eu vou falar sobre alterações, essas sim talvez foram as mais importantes, as mais profundas na lei da nacionalidade, no regulamento da lei da nacionalidade, que é para a questão dos judeus sefarditas, os descendentes de judeus sefarditas. Nas redes sociais, Facebook, nas redes de WhatsApp, enfim, está um maior burburinho, as discussões imensas a respeito, porque há vários genealogistas, pessoas interessadas em ter poder adquirir essa nacionalidade, e o regulamento veio trazer mudanças profundas. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, peço que fique até o final do vídeo. Eu volto logo, 2 segundinhos, até já. Pois é, nos últimos anos muitas pessoas vinham buscando a nacionalidade portuguesa pela via de descendência de judeu sefardita. E isso fez com que, inclusive aqui em Portugal, muitas pessoas viam essa possibilidade não com muitos bons olhos. E aqui em Portugal há 2 instituições que faziam as certificações para poder, certificação de que você é descendente de um judeu sefardita, para que se pudesse fazer o relatório e certificar, para depois, com esse documento, ser um dos comprovativos a ser juntado no processo junto às conservatórias, na verdade a Conservatória de Registro Central. Eu já falei sobre a nacionalidade pela via da descendência de judeu sefardita. Vou ver se consigo deixar aqui no card, é interessante que você assista. E por isso eu não vou falar aprofundadamente sobre isso, mas vou falar principalmente e simplesmente sobre essas alterações. Há quem diga, e tem um bom fundo de porquê, que essa alteração da forma que veio foi por conta de uma situação, de um problema que está havendo aqui no caso da nacionalidade portuguesa concedida para o presidente do Chelsea. Está a maior confusão e fala-se que um dos motivos para essa alteração profunda no regulamento foi justamente por causa dessa situação. Mas o que de verdade mudou e por que é tão profundo? Bom, em relação ao que já havia antes, o regulamento ele não trouxe muita novidade naquilo que tinha antes. Você sabe que você precisava ter uma ligação direta ou colateral com o antepassado que foi judeu sefardita, ou seja, que fugiu daqui da Península Ibérica, que antes era chamada de Sefarde, e que ao longo da sua cadeia genealógica você conseguiu provar documentadamente e conseguiu ter um relatório da comunidade israelita de Lisboa, ou da CIL, que era a comunidade israelita do Porto, para poder comprovar isso junto ao Estado português e a partir daí ter o direito à nacionalidade. Pois bem, em relação à CIP, que é a do Porto, foi aonde teve essa confusão toda em relação lá ao presidente do Chelsea, e inclusive a CIP já disse que não vai mais fazer certificações, a CIL disse que sim. Entretanto, com a alteração que veio no regulamento, eu não sei se para efeitos da nacionalidade vão conseguir fazer muita coisa. Por quê? Porque a alteração principal que teve foi lá no número 3 do artigo 24A, que diz que os processos deverão ser instruídos com certificado, uma certidão ou um comprovativo de que o interessado ele é titular, ele possui a titularidade transmitida causa mortis, ou seja, por herança, de direitos reais sobre imóveis ou de outros direitos pessoais de gozo ou de participações sociais em sociedades comerciais
ou cooperativas sediadas em Portugal. Então vamos analisar cada um desses pontos. Nas discussões que nós vimos por aí, há aqueles que entendam que mas se você for se associar a partir de agora em alguma cooperativa ou alguma sociedade comercial aqui em Portugal, você vai conseguir atender a esse requisito. Eu sinto em informar, pelo menos essa é a minha opinião, e respeito todas, que isso não vai servir. Porque quando você vai ler a letra literal da lei, do regulamento, ele diz que a titularidade, portanto, tem que ser seu, possuidor. Transmitida causa mortes, ou seja, apenas você for proprietário, for dono de algo que você recebeu por herança. E o que são esses algo? O que é esse algo? E aí, cada um dos itens, ele é precedido do pequeno termo de direitos reais, de outros direitos e de participações. Ou seja, a titularidade de herança, de direitos reais, de outros direitos pessoais e de participações. Não diz vamos lá, titularidade transmitida causa mortes, de direitos reais sobre imóveis, de direitos pessoais de gozo, ou que tenha participações em sociedades comerciais ou cooperativas sediadas em Portugal. Então isso já fechou muito a possibilidade a partir desse item. E mais do que isso, essas empresas, quando fala em sociedades comerciais ou cooperativas, elas têm que estar sediadas em Portugal, não pode ser em outro país. Bom, aí vem a outra possibilidade, que é a questão da ligação efetiva. Na verdade, em ambos os casos, a ideia do regulamento é comprovar a ligação efetiva, sendo que uma forma é através da herança, você ter recebido essa ligação efetiva, comprovando das formas que eu já falei, tá? Mas isso por herança. E a outra forma que também pode ser exigida, isso tem que ser juntado ao processo, a certidão ou comprovativo desses requisitos que eu estou aqui elencando, que é, na segunda possibilidade são deslocações regulares ao longo da vida para Portugal, quando tais fatos demonstrem ligação efetiva e duradoura a Portugal. Então vamos analisar também com detalhe isso aqui. Primeiro, essas deslocações, elas não podem ser aleatórias, esporádicas. Eu fui uma vez na vida, eu vim para cá, para Portugal, uma vez na vida, durante toda a minha vida, e por conta disso eu comprovei essa ligação efetiva. Há pessoas que dizem, não, mas então eu vou começar a fazer essas deslocações quando criança e entrar com processo quando criança, porque aí esse longo de vida já é mais curto. Não vai atender pelos dois motivos. Primeiro, que tem que ser maior emancipado para poder ter direito à nacionalidade pela via cefardita. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que essas deslocações, além de serem regulares e ao longo da vida, tem que se demonstrar que esses fatos, quais fatos? Essas deslocações regulares ao longo da vida, demonstrem ligação efetiva e mais duradoura a Portugal. Então não adianta simplesmente você eu viajo para Portugal um ano, depois outro ano, a turismo, a passeio, e isso demonstrar ligação efetiva e duradoura, não. Duradoura é por muito tempo, é algo que realmente fixe. Então eu penso que o espírito do regulamento, que o legislador quis colocar aí, é viagens que você vá para Portugal como preparativos para vir morar em Portugal, ou que você compre imóveis em Portugal e por conta disso você viaja para negociar, para administrar seus imóveis, ou você abre uma empresa em Portugal e faz com que você faça viagens regulares para administrar esses negócios, enfim, situações deste tipo, porque as viagens que devam ser regulares ao longo da vida para Portugal, essas viagens, elas têm que ser demonstradas, tem que se demonstrar que por estas viagens, elas são resultantes de uma ligação, ou pelo menos que se busque uma ligação efetiva e duradoura à comunidade portuguesa. Consequência disso tudo é que, se já se falava que o artigo que trata da possibilidade de aquisição da nacionalidade portuguesa pela via cefardita
já estavam querendo retirar, acabar, tal qual aconteceu na Espanha. Bom, se ainda continua na lei, e continua, pelo menos por este regulamento, se não extinguiu de vez, na minha opinião, dificultou e muito, e pouquíssimas pessoas vão conseguir ter acesso à nacionalidade portuguesa por essa via. Espero que isso mude, até porque se a lei ela tinha o intuito de reparar injustiça histórica dos descendentes dos judeus que foram expulsos de Portugal e de forma bastante violenta, o fato de ter uma situação com o presidente lá do Chelsea, de um caso só, é óbvio que se discute que outras situações também de irregularidade possam ter acontecido, e também não posso dizer que nesse caso foi, porque isso ainda está em análise e sob sigilo, tá bem? Mas enfim, não é por causa de uma situação dessa que se deva prejudicar tantas e tantas milhares de pessoas ao redor do mundo, tá bom? Por hoje é isso, eu espero que você considere se inscrever aqui no nosso canal, assine aí o sininho das notificações e fique conosco até o próximo vídeo, que eu ainda vou fazer outros sobre o regulamento da Lei da Nacionalidade, tá bom? Até a próxima!